Boa tarde, o meu nome é Isis e eu vou fazer a apresentação do trabalho Relação entre transtornos de ansiedade e aspectos neurofuncionais do sono na transição à fase adulta. O meu nome é Isis de São Paulo Viviana Dragô e eu realizei esse trabalho juntamente com os autores Adeusi Alto Alves Júnior, Guilherme Rocha Rodrigues, Maria Thaís Trombeta e Moreno Coelho Ciríaco. E nós somos acadêmicos da Universidade de Rio Verde, estamos no terceiro período do curso de Medicina. Tivemos como orientador o professor Renato Canevari Dutra da Silva, também na Universidade de Rio Verde. Então, de início, eu gostaria de explicar, basicamente, os principais mecanismos que estão envolvidos na regulação do processo do sono-vigília. A vigília, ela é estimulada principalmente pelo sistema SARA, que é o sistema ativador reticular ascendente. Esse sistema, ele estimula a liberação de glutamato no cérebro e a liberação de acetilcolina e noradrenalina. A acetilcolina, ela funciona como um despertar cortical, enquanto a noradrenalina vai funcionar como um despertar comportamental. Já o sono, que é o foco do nosso trabalho, então eu vou falar mais sobre ele é controlado por 3 fatores principais. Um deles é a participação do núcleo pré-óptico ventrolateral, que vai estimular a galanina e o GABA a inibirem as atividades colinérgicas. O outro fator é o acúmulo de moléculas hipnogênicas no cérebro, resultantes do gasto de energia que a gente tem ao longo do dia. Uma das moléculas mais citadas na literatura é a adenosina. E também a influência da melatonina, que é produzida pela glândula pineal, ao feixe retino-hipotalâmico reconhecer a ausência de luz. Então, a glândula pineal, ela começa a secretar melatonina, que auxilia tanto no início do sono quanto na manutenção do sono. Então, o nosso período noturno, nós temos vários ciclos de sono não REM e sono REM, que duram em média de 70 a 120 minutos. E aí, o que acontece, né? No sono não REM, é basicamente a transição entre a vigília e o sono profundo. Ele é dividido em 3 estágios, sendo que ocorre a gradação de uma forma que reduz até ficar ausente o nosso tônus muscular, reduz a frequência cardíaca, reduz a frequência respiratória. No terceiro estágio do sono REM, que é o sono profundo, de ondas lentas, nós temos a secreção de GH e prolactina, por exemplo. Já no sono REM, ele é chamado de sono paradoxal, porque as ondas eletroencefálicas, elas são muito semelhantes ao estado de vigília. E é nesse sono que acontece a máxima atividade cerebral durante o sono, é onde ocorre os sonhos vívidos que estão envolvidos no processo de construção da memória de longo prazo, e é onde aumenta a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Então, o sono é um processo que envolve a homeostase dos sistemas corporais. A teoria mais aceita hoje é a restaurativa, que diz que enquanto estamos no sono não REM, a restauração dos órgãos e sistemas do corpo. Já no sono REM, a restauração do tecido cerebral. Sendo essencial o sono, a construção da memória de longo prazo, como eu citei, fatores de equilíbrio neuroendócrinos e conservação de energia. A neurofuncionalidade do sono, ela depende do bom funcionamento do ciclo sono-vigília, que é controlado pelo núcleo supraquiasmático presente no hipotálamo anterior. E pelos estágios, né, pela alternância dos estágios não REM e REM. Por remate, alterações naturais de processo de envelhecimento e determinantes de saúde, eles interferem na qualidade do sono, provocando aparecimento de padrões diferenciais ao longo do decorrer da vida. O objetivo do nosso estudo foi compreender a influência dos transtornos de ansiedade nas mudanças neurofuncionais do sono na transição à fase adulta, a iniciar pela adolescência. A metodologia utilizada foi a revisão sistemática de literatura. Utilizamos a base de dados Google Acadêmico e os descritores ansiedade e sono. E excluímos todos os artigos que fugiam ao nosso tema. Então, verificamos que até a fase adulta ocorre uma alteração fisiológica normal
do sono, que é essa redução do sono REM, que é predominante em recém-nascidos e crianças de até 5 anos de idade. Além dessa alteração natural que a gente tem, que ocorre principalmente ali na puberdade, pela secreção de testosterona, fatores como estresse, horas sem dormir, uso de substâncias lícitas e ilícitas e contato com aparelhos tecnológicos são fatores que contribuem para a presença de distúrbios no sono na fase adulta, o que é tão comum, infelizmente, hoje em dia. A privação do sono e estilos de vida que o modificam, eles são capazes de gerar distúrbios psiquiátricos em qualquer indivíduo, independente do seu cronotipo. E dentre os transtornos mais citados na literatura, nós temos os da ansiedade, que foi o foco do nosso trabalho. Porque o que acontece na ansiedade é que vai haver uma hiperativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, e com isso uma alteração nas vias serotoninérgicas, GABAérgicas e noradrenérgicas. E isso vai fazer, consequentemente, com que o corpo sinta as alterações que ocorrem na ansiedade, como taquicardia, prejuízos cognitivos, aumento de cortisol e os distúrbios de sono em si. Dentre os transtornos mais citados, nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a gente tem essa alteração, né, da ansiedade, que é provocada ali na amígdala, no hipocampo, no córtex pré-frontal. E aí a gente tem a modulação desse medo e da resposta ao medo e da identificação do contexto. Então, na ansiedade generalizada, ocorre, na maioria dos dias e durante pelo menos 6 meses, essa sensação de apreensão. Temos também o transtorno do pânico, que é o famoso medo de ter medo, né? A pessoa, ela sofre ataques do pânico que são recorrentes e imprevisíveis, então ela convive com esse medo de ter o ataque do pânico. O estresse pós-traumático, que ele ocorre pós um trauma, né? E aí a pessoa reexperimenta esse trauma. Muitas vezes ela também procura fugir de qualquer estímulo que recorde esse trauma, e também é característico desse estresse pós-traumático a hipervigilância. Por último, mas não menos importante, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Os mais famosos, assim, que a maioria das pessoas conhece, são os de limpeza, os de simetria e os dos pensamento mágico. Esse transtorno, ele consiste em repetição de um certo pensamento a realizar determinada atitude, que seria a obsessão, essa repetição do pensamento. E aí, quando a pessoa realiza determinada ação, em vez de atenuar os sintomas, ela provoca a continuidade do ciclo. Então, isso se torna uma compulsão. Então, concluímos que o aumento contemporâneo do transtorno de ansiedade na adolescência agrava a arquitetura do sono na fase adulta. Então, assim, sendo axiomático, ensinar sobre a preservação da saúde do sono e técnicas de higiene do sono. É isso, essas foram as nossas referências bibliográficas e obrigada.